Olá amigos, me chamo Marcelo Vergotti, esse é o canal Bíblia, Livros e Café e nós estamos aqui para apreciar as leituras que a Santa Igreja nos oferece para esse próximo domingo, primeiro domingo da Quaresma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, só para lembrar, a cor do domingo agora da Quaresma, o período, a cor é roxa. Do mesmo jeito que nós tivemos aí todo o período dos domingos do tempo comum, que é cor verde, e as festas são de cor branca, agora nós estamos iniciando um período de contrição, como foi dito na leitura na última leitura. Deus quer que a gente rasgue o nosso coração. Então, quando você rasga o coração, não é festa. É dor, é penitência, é entrega. E a cor, então, é essa cor sisuda, que é o roxo. Então, vamos à leitura. Nós teremos a primeira leitura, é o livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 7 a 9, e o capítulo 3, de 1 a 7. Que diz assim: O Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Depois, o Senhor Deus plantou um jardim em Éden, ao oriente, e ali pôs o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores de espectro atraente e de fruto saboroso ao paladar. A árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente era o animal mais astuto, dos campos que o Senhor tinha feito. Ela disse à mulher: É verdade que Deus disse: Não comeis de nenhuma árvore do jardim? E a mulher respondeu à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Não comais dele, porque sequer o toqueis, nem sequer o toqueis, do contrário morrereis. E a serpente disse à mulher: Não, vós não morrereis. Mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para se alcançar conhecimento. E colheu o fruto, comeu e deu também ao marido, que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos dos dois se abriram, e vendo que estavam nus, teceram tangas para si com folhas de figueira. Palavra do Senhor. Na segunda leitura, nós teremos a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo de 12 a 19, que diz assim: Consideremos o seguinte: o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte. E a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Na realidade, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo. Mas o pecado não pode ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram como Adão, ao qual era a figura provisória daquele que deveria vir.
Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. A transgressão que só um levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem mais superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Também o dom é muito mais eficaz do que o pecado de um só, pois a partir de um só pecado o julgamento resultou em condenação, mas o dom da graça frutifica em justificação, a partir de inúmeras faltas. Por um só homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida pela mediação de um só, Jesus Cristo, os que recebem o dom gratuito e abundante da justiça. Como a falta de um só acarretou a condenação para todos os homens, assim o ato de justiça de um só trouxe para todos os homens a justificação que dá a vida. Com efeito, como pela desobediência de um só homem, a humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado, assim também, pela obediência de um só, toda a humanidade passará para uma situação de justiça. Palavra do Senhor. E vamos agora ao Evangelho. É o Evangelho de São Mateus, capítulo 4, versículo de 1 a 11, que ele diz assim: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites e, depois disso, teve fome. Então, o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória. E lhe disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhastes diante de mim para me adorar. Jesus disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus e somente a ele prestará culto. Então o diabo o deixou e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, gente, a quaresma então começa com leituras muito fortes que esfregam na nossa cara o pecado. O primeiro pecado aqui de Adão e Eva é a vontade de ser semelhante a Deus. Sereis como deuses. E até hoje nós somos tentados com isso, de sermos igual a Deus. A gente gosta de ser enaltecido.
é de ser colocado como sábio, e nós sabemos que isso tudo é vão, como já foi dito nas últimas leituras. O homem, né, e a sua mulher caíram, porque eles se envaideceram e queriam se assemelhar a Deus. E esse é o nosso pecado, essa é a nossa vergonha que se arrasta desde, né, de Adão até o último homem que nasceu hoje. Né? Todos esses nascem com pecado, nós nascemos com essa inclinação para o pecado. Mas como disse Paulo, já aqui na segunda leitura, onde há o pecado, abunda a graça. Então, se o pecado entrou no mundo pelas mãos de um único homem, a salvação também entra no mundo por um único homem. É por isso que nós católicos cremos, né, na humanidade de Cristo. Nós acreditamos nisso, que a gente chama de união hipostática. Né? Jesus é Deus, 100% Deus, totalmente Deus, mas ele também é totalmente homem, igual a qualquer um de nós, só não no pecado. E é esse homem, como Adão foi, esse homem que é Deus, ele nos salva por total obediência ao Pai. Assim como Adão desobedeceu ao Pai e trouxe o pecado, a abundância da graça entra para a nossa vida pela obediência de um homem, Jesus Cristo. E no Evangelho nós temos, né, um caso também, uma leitura que todos conhecem, da tentação de Cristo. Mas eu gostaria de salientar uns pontos importantes aqui. Primeiro, Satanás diz: se és filho de Deus, diz a essas pedras que se transformem em pão. Não é? Então, é o pecado da gula, esse pecado que cada um de nós carrega em si, que a gente não consegue, uns mais do que outros, não consegue controlar, né, a nossa gula por bebida, a nossa gula por comida, por uma vida de sexo desregrada e por todas essas coisas que satisfazem o corpo. Tudo isso é gula, né? Essa coisa desenfreada. E Jesus diz aqui: não só de pão vive o homem. E quando você fala em pão, você engloba todas essas coisas que você pode dizer que satisfaça o seu corpo. Muitos de nós não conseguem dominar o corpo, é o corpo que domina você, que você tem que atendê-lo, né, com o seu vício. E depois, Satanás leva Jesus, né, a um templo, ao topo de um templo, e fala: se atire daqui. Você é filho de Deus, se você é filho de Deus, se atire daqui, eu quero ver. E aí é o ponto da nossa vaidade, né? Aquela vaidade que cada um de nós carrega em si, uns mais do que outros. Mas nós temos aquela coisa, a vaidade exacerbada. E foi exatamente o pecado que Satanás tentou seduzir Jesus com isso. E Jesus respondeu de forma muito adequada: não tentarás o Senhor teu Deus. E por final, né, vem aquele que eu acho que é o que mais a gente vê hoje em dia. Vou ler para vocês. Levou Jesus para o alto de uma montanha, né, de um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, todas as glórias, tudo. E diz assim: eu te darei tudo isso se você se ajoelhares diante de mim. Agora, irmãos, a pergunta é bem simples. Não é Jesus que disse: se ajoelhe em cima de mim que eu vou te dar carro, que eu vou te dar casa, que eu vou te dar emprego, né? Venha fazer um desafio com Jesus. Não é isso. Não tem nada disso, de corrente, da prosperidade. Não tem. Jesus não prometeu lhe dar nada além da vida eterna.
Quem promete lhe dar glórias e mundos e tesouros é Satanás. Satanás promete isso. Jesus promete, se você acompanhar no Evangelho, sereis perseguidos por causa do meu nome. É isso que Jesus promete para cada um de nós. É por causa dele seremos perseguidos. Não promete essas coisas do mundo, porque Jesus disse, o meu reino não é desse mundo. Então nós temos que ficar muito atentos a isso. Quem oferece tesouros aqui na terra é Satanás. E nós vemos aí vários dos nossos irmãos cristãos seduzidos por isso, por coisas mundanas. Porque quer satisfazer o quê? Quer satisfazer o corpo, quer satisfazer a sua vaidade de ter um carro luxuoso, quando nós sabemos que nós somos apenas pó. É lógico que você deve pedir a Deus saúde, dignidade, mas às vezes você vai ter dignidade na pobreza. É faltando as coisas, sim. Cada um de nós está sujeito a passar fome. Quem não passou fome no Brasil? Pouquíssimas pessoas. Quem não passa humilhação, quem não passa necessidade e quem não passa vontade de ter as coisas. Então, nós devemos voltar o nosso coração para o Senhor, e seguir o exemplo dele. Sereis perseguidos por causa do meu nome, e todas essas coisas que fiquem para trás, para aqueles que servem a Satanás. Pense no nosso Senhor Jesus Cristo e pense nessa entrega que um homem só, por obediência, salvou a humanidade. Nós também, eu, você, cada um de nós, também pode, com a nossa obediência ao nosso Senhor Jesus Cristo, à nossa igreja, também podemos levar como exemplo os nossos irmãos também a serem salvos. Então, aproveite essa quaresma, cada missa, cada momento, reflita nas leituras e a gente se vê então na próxima quinta-feira. Em nome do Pai, do Filho